Com ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse: Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento, teve medo e começou a ir para o fundo. E clamou dizendo: Senhor, salva-me. Versículo 31 diz assim: e logo Jesus estendeu a mão, segurou e disse-lhe: homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subira para o barco, acalmou o vento. Então aproximou os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. E tendo passado para outra banda, chegou à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar conheceram, mandaram por todas aquelas províncias que em redor, que trouxessem todos os que estavam enfermos, e rogavam-lhe que ao menos pudessem tocar na orla de suas vestes. E todos que tocavam ficavam sãos. E a igreja diz amém? Amém. Observando tudo o que foi dito ao longo desses dias, todas as pregações, eu falei: Jesus, só pregador de ponta, né? Só peso. Aí, glória a Deus, viu aí, né, irmão? Glória a Deus, os irmãos são humildezaço, graças a Deus por isso. E Deus usou todos eles de uma forma, pastor Nilo, muito forte, muito linda, muito eficaz. E uma das pregações que mais falou comigo, todas elas falou comigo, foi a do diácono Gabriel, porque ele leu o texto, ilustrou uma história, e logo o Espírito Santo, ele tinha dito que o Espírito Santo tocou no coração dele para que viesse a proclamar desse altar o perdão. Precisamos viver uma vida livre, livre de acusação, livre de amarra, livre daquilo que nos impede de ter um crescimento maior com Deus. E sinceramente, a falta da liberação do perdão nos trava, nos amarra. As histórias de muitos são desenroladas, e a nossa, pastor Bueno, fica sempre na mesma coisa. Muda-se o ano, mas não muda-se a vida, não muda-se a mente, não muda-se a história, não muda os objetivos, porque estamos presos e precisamos se desvencilhar dessas amarras que nos impedem de viver o sobrenatural com Deus. Então falou muito comigo aquilo ali, e eu logo fiz uma avaliação, uma autoanálise da minha vida. Perguntei: Deus, a quem que eu preciso liberar? Né, irmãos? Às vezes se sentimos tão ofendidos, né? E ofendemos também a tanta gente, e na verdade precisamos nos desvaziar do nosso eu. Coisa fácil é, como já foi dito aqui, observarmos, como foi dito ontem acerca do filho que construiu cabana, né? É muito fácil observarmos a vida dos outros, os erros dos outros, quando na verdade Deus quer que olhemos para dentro de nós e começamos a fazer uma autoanálise da nossa vida. Se a nossa senha fosse gritada agora, para onde iríamos, irmãos? Se o Senhor nos chamasse agora, se esse fosse o nosso último culto, irmão Raimundo, para onde iríamos? Se essa fosse a última noite de vida de Diácono Gabriel, se esse momento fosse o último, pastor Nilo, para onde iríamos? Então eu começo a me perguntar, pastor Bueno, aonde está o nosso coração? Ou como está a condição da nossa alma, para dizermos que verdadeiramente herdaremos o céu? Precisamos olhar para dentro de nós, se autoanalisarmos, fazermos uma autoavaliação da nossa vida e nos perguntar se já está bom ou se tem coisas que precisam ser mudadas ainda. Então precisamos disso, de se conscientizar que tudo na vida passa muito rápido, a vida é efêmera, estamos vivos agora e não sabemos o que vai acontecer daqui a alguns milésimos de segundos. Tudo pode acontecer, e acontece de forma muito rápida. Lembrando-se do que eu vivi ontem, eu estava também fazendo uma reflexão da minha vida, e eu pensando
comigo mesmo: Deus, e aí? Como que fica a nossa história? Olha a importância de estar sempre aos pés da cruz. Olha a importância de estar sempre confessando para Deus as nossas debilidades, aquilo que nos impede, aquilo que ainda é guerra, aquilo que ainda é amarra, aquilo que ainda é luta e é difícil se livrar daquilo que rouba a nossa comunhão para com Deus Todo-Poderoso. Jesus Cristo, em sua trajetória de vida aqui na terra, Ele foi a lição em pessoa. Ele nos ensinou e deixou os ensinamentos para que viéssemos andar nele. Entenda bem, conhecer a história é uma coisa, aplicar a história na nossa vida e viver o que a Bíblia diz é outra coisa totalmente diferente. Uma das pregações também que marcou muito a minha vida, uma das últimas falas, foi da guerra de Pirro. Um homem que ganhou, mas que vitória com sabor de derrota. Quantos foram sacrificados por causa da vaidade desse homem? E tem hora que somos assim, somos tão duros como rocha e não queremos se render à vontade de Deus, para que a vontade dele seja absoluta na nossa vida. E pode acreditar, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, mas só para aquele que se rende à vontade dele. Então, se sentimos assim às vezes, se sentimos a última bolacha do pacote, se sentimos exclusivo, se sentimos único, quando na verdade a Bíblia diz que temos que ser servos dos nossos irmãos. Aquele que se acha ou que acha ser alguma coisa, na verdade não é nada, e todos nós aqui somos dependentes de Deus. Jesus, ele cresce, e cresce já dando os seus ensinamentos de vida, lições valiosíssimas, lições essas que são muito fortes para a nossa vida se colocarmos em prática hoje. E sinceramente, estamos longe de viver aquilo que Deus quer que a gente viva. Estamos longe disso aí, estamos tentando, mas está tão difícil obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus, é tão complicado. É mais fácil atender os anseios da nossa carne, é mais fácil atender os anseios da nossa vaidade pessoal, é mais fácil o orgulho, atender o orgulho, do que se desvencilhar dele e se rasgar diante de Deus, como quem diz: Senhor, eu quero me esvaziar de mim mesmo, muda a minha vida, muda a minha vida. E quando damos a Deus essa oportunidade, consequentemente a nossa história também é mudada. Deus te tira da terra do nada e te coloca na terra que Ele quer, terra que manda leite e mel, do jeito que Ele quer, da maneira dele, da forma dele, e é melhor do que a nossa. Mas existe um preço para isso tudo. Pastor, a salvação, não, para isso o preço já foi pago. É o preço da renúncia, é se renunciar a si mesmo, é renunciar à nossa vontade. E existe uma guerra dentro de nós, entre aquilo que eu quero e entre aquilo que Deus quer, irmãs, entre aquilo que Deus quer e entre aquilo que eu quero. Geralmente eu quero o que eu quero e eu quero executar o que eu quero. E Deus fala: não é assim, eu brigo comigo mesmo, pastor Bueno. A minha maior guerra não é contra o diabo. Que isso, pastor Fernando, você está doido? Não. Ao inimigo da minha alma, eu venço ele no nome de Jesus. Agora a minha carne, ela tem que ser crucificada com Cristo. E pode acreditar, Deus não vai te obrigar a nada. Ele te mostra o que é certo, e você tem entendimento do que é o errado. E você então tem a tua opção de escolher para que caminho que você quer ir, para que lado você quer ir. É mais fácil culparmos alguém em meio às nossas guerras do que assumirmos a responsabilidade às vezes e entendermos que até dentro de uma batalha, dentro de uma guerra, o Senhor está tratando do nosso coração e está nos moldando da forma dele, da maneira dele, do jeito dele. É bem melhor do que o nosso. Jesus, ele dá todos os ensinamentos, cresce. Jesus é batizado aos 30 anos de idade por João Batista. Ele é batizado, vai às águas e começa o esplendoroso, grandioso e curto ministério de Jesus sobre a terra, Conhecido como homem adulto após 30 anos de idade, então os judeus é considerado como adulto e tem voz no parlamento. E Jesus agora é um homem adulto, foi batizado, tem 30 anos de idade e até os seus 36
grandes coisas acontecem. Um dia, pastor Bueno, Levi estava lá sentado, Mateus estava sentado e Jesus olhou e falou: segue-me, e saiu andando. Jesus não parou para conversar com ele. Não, olha só, eu estou te vocacionando. Não, segue-me. Só que quando a palavra vem de Deus, o toque é diferente na nossa alma. Quando a coisa vem do céu, aleluia, a fala soa de forma diferente em nosso ouvido e dentro da nossa alma. Ele larga tudo e segue Jesus, e assim foi com os outros. Então, monta-se o colégio apostólico. Não teve ali um discipulado, uma sala de aula, papel, caneta. Não teve nada disso, era prática diária. Eles viam Jesus fazer milagres dias após dia. Cumpre-se a profecia de Isaías, aleluia, que o Messias nasceria. Cumpre-se a profecia de Isaías, que a cana trilhada do deserto. Cumpre-se a profecia de Isaías do que prepararia o caminho do Senhor. Quem era esse? João Batista. E quando João é preso, que manda os discípulos dele ir até Jesus e dizer: pergunta se é ele mesmo ou se temos que esperar por outro. Quantas e quantas das vezes nós, você não colocou em xeque aquilo que Deus falou que ia realizar na tua vida por não identificar a palavra de Deus? João Batista batizou Jesus, e num momento de guerra entrou uma pequena, grande dúvida em teu coração: será que é esse mesmo ou temos que esperar por outro? E Jesus dá uma resposta para ele, para os discípulos dele, fantástica, e diz assim: diga para João que aonde eu estou, morto ressuscita, paralítico anda, cego vê, glória a Deus, mudo, aleluia, mudo fala e surdo ouve. Essa foi a resposta de Jesus para os discípulos de João. Pastor, o que eu entendo com isso? Que contra fatos não há argumento. Deus é Deus, que tem prazer de obrar milagres na nossa vida. Os discípulos estão sabendo disso tudo. Então chega a morte, o dia da morte de João Batista, a senha dele é gritada, irmão Heitor, por causa de uma dança maligna, aleluia, uma filha sendo mal orientada pela mãe. O rei Herodes disse: pede até a metade do meu reino, que eu te darei. E a mãe então diz: pede a cabeça de João Batista em uma bandeja. Talvez você pense: o profeta morreu com uma morte tão cruel, mas havia um propósito de Deus para aquilo tudo, aleluia. Contamos as histórias dos mártires hoje, porque houve mártires. E se não tivesse havido mártires, que história que contaríamos? Então Deus não perde o controle de nada. Quando os discípulos de João vêm até Jesus em Mateus capítulo 14 dizendo: João é morto, Jesus se entristece com aquilo. Os discípulos em volta ficam aguardando uma reação de Jesus, e Jesus por alguns instantes se cala, como quem diz: João foi, o próximo da fila sou eu. Cumpre-se a profecia. Os discípulos não entendem nada. Jesus segura por um tempo para não assustá-lo, porque eles não tinham a mesma estrutura, ainda não eram convertidos, embora andavam com Jesus, mas ainda não eram convertidos. Jesus segura. Então a Bíblia diz que Jesus continua fazendo a sua obra, e ao cair da tarde o Senhor fala: entrai no barco, passai para outra margem, que eu vou me encontrar com vocês. Eu imagino os discípulos pensando entre eles: pastor Bueno, Jesus nos abandonou, ouviu falar que João foi morto, vai dar um tempo de nós, vai nos deixar aqui. Detalhe, eles iam atracar em uma ilha que era governada por Roma. Os romanos vão nos receber do outro lado e morreremos. Imagina a guerra, a confusão na mente dos discípulos na ocasião. Eu não sei os irmãos, mas eu às vezes vivo essa batalha. Eu não sei os irmãos, mas essas batalhas são constantes, são diárias, e só vamos conseguir vencer essas guerras
se o nosso coração estiver preenchido com a palavra de Deus, se a nossa mente estiver dominada pela palavra de Deus. Louvar a Deus quando tudo dá certo é fácil. Difícil é adorar a Deus quando os nossos olhos não conseguem ver nada, quando você não consegue visualizar uma ação divina de Deus naquela situação de dor que está acontecendo na sua vida. Jesus vai orar à parte e ele vai falar com o Pai. A Bíblia não dá detalhes da oração, mas ele foi falar com o Pai, e creio eu que é como quem diz: Pai, João foi. Está chegando a minha hora, está chegando o meu tempo, está chegando o meu momento também de deixar essa terra, de deixar esse mundo, mas é para isso que eu vim, para comprar a humanidade para mim mesmo. Mas a quarta vigília da noite, eles estão no barco, imagino eu, desolados, conversando um com o outro, dizendo assim: cadê Jesus? Cadê Jesus, irmão Itamar? Cadê ele? Como é que ele vai aparecer aqui? Só tinha um barco. Ele vai pegar barco com quem? Como é que ele vai remar e nos alcançar na distância que já estamos da margem? Como que ele vai nos alcançar? E havia um mito na época, havia um mito, o povo já acreditava em fantasmas, o povo já acreditava em assombração, até hoje é assim. O povo acreditava que existia fantasma, e de repente no meio de um nevoeiro surge um homem andando de longe, caminhando sobre as águas. Até então aquilo nunca havia acontecido, nunca havia sido dito na história da humanidade que alguém andou por cima de água. E eles então veem aquilo, eram pescadores, entendiam bem do mar, a maioria deles eram pescadores, entendia bem do mar, entendia dos mitos, das histórias de pescadores que são contadas até hoje. Eles entendiam bem disso. Então eu imagino eles, um entre o outro, dizendo: o que é aquilo lá? Está vindo? Está vindo? Não? Tem alguém vindo. Mas como? Está andando. Então começa a gritaria no barco. Eu imagino aquela gritaria acontecendo. E agora? É um fantasma, a Bíblia diz isso. É um fantasma, e começam a gritar apavorados com medo, dizendo: é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma, é um fantasma. Imagino balançando o barco. Muitos deles não sabiam nadar. Se pula, morre afogado, como é que faz? Não tem e não tinha para onde correr. Tem horas na nossa vida que é assim, não dá para correr. Temos que encarar as adversidades, colocar Deus na frente e vencer com o Senhor ao nosso lado. Mas sempre tem um ousado, né? Sempre tem aquele que se destaca no plano de Deus. Na hora, então Pedro, velho de guerra, falou: quem és? Sou eu, Jesus. Ele grita de lá. E Pedro disse: és tu mesmo? Ó, imagino que com medo, mas ele grita, ele tem uma atitude, ele faz diferente. Se és tu mesmo, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Eu imagino aqueles discípulos que estavam no barco com Pedro tentando desencorajá-lo, dizendo: vai não, rapaz, isso é desconhecido, não vai não. E Pedro, ousado: se és tu, manda-me ter contigo pelas águas, por cima das águas. E Jesus só libera uma palavra. Foi a palavra que Jesus liberou para a nossa vida. Aleluia. Quando nos alcançou: vem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vem. Aleluia. Só isso. Vem. Eu não sei se você entende. Andar por cima das águas não foi dificuldade. Andar por cima das águas não foi dificuldade nenhuma, pastor Lino. A dificuldade maior é ter coragem para tomar atitude, para que mudanças ocorram na nossa vida. Tem hora que precisamos milagres, ou que precisamos de milagre, e que achamos que milagre acontece com um passe de mágica. Milagre só acontece com atitude. Aleluia. Você precisa tomar uma atitude. Deus se encarrega de fazer um milagre na sua vida. E a palavra de Jesus era: vem! E ele coloca o primeiro pé fora do barco. Imagino eu com muito receio ainda. Ele coloca o primeiro pé fora do barco. Quem será? E aí, vou ou não vou? Ser ou não ser, eis a questão. Ele pisa, Pedro, o primeiro pé. Não pisou o primeiro pé, já era. O pé de apoio é liberado. E ele então se vê por cima das águas. Imagino eu que um momento ímpar na vida de Pedro aconteceu.
E ele está assim, como quem diz, você não tem coragem, eu tenho, eu estou aqui. E começa a andar. Ele não só fica em pé, como anda. E vai indo em direção ao mestre. Milagres. Deus não repete milagre a ninguém. Pastor, o que você quer dizer com isso? O milagre que Deus projetou para a sua vida, Ele não vai fazer na vida de mais ninguém. O que é para você, é para você. O que é para você viver, ninguém vai poder viver no teu lugar. Ah, que Deus faz igual, pode parar. Parecido, igual não. O teu é único, é exclusivo. Deus preparou um momento para você. E esse momento que Deus preparou para a sua vida, mas ninguém vai viver ele, porque é o seu momento. Mas um vento veio, um vento lateral veio, um vento contrário veio, e bateu sobre o rosto dele. Ele então fica atemorizado, pastor Bueno. Irmão Heitor, ele logo começa a ir para o fundo. Eu imagino que quem estava no barco já dizia assim: viu? Ainda bem que nós não fomos. Guarde, deixaram de viver uma experiência ímpar, deixaram de viver algo extraordinário com Deus. Você precisa ter coragem, você precisa mergulhar, você precisa acreditar no que o Senhor tem contigo. Você precisa acreditar de todo o teu coração. E ainda que as circunstâncias digam não, você tem que bater no peito e dizer: eu prefiro obedecer a voz de Deus e acreditar no chamado dele para a minha vida. Conquistador não tem medo de nada. Aqueles que foram chamados para conquistar, para viver o sobrenatural, ele pode até errar, ele pode até cometer excesso, errar, pode até fracassar em alguma situação, mas não foi por não tentar. Ele tenta, ainda que não dê certo, mas ele tenta, ele arrisca, coloca Deus na frente e vai. Tem gente que não acredita nem na sua própria capacidade. Tem gente que não acredita, aleluia, nem naquilo que ele é, o que Deus disse que ele é. E vive sempre à margem, sempre na sombra de alguém, sempre contando ou vivendo a história de alguém. A ordem de Deus para a sua vida é: tu vai deixar de viver a história dos outros e as pessoas vão passar a contar a tua história. Aleluia, porque o novo de Deus se declarou para você, tem se manifestado para você dentro desse tempo. Aleluia, você precisa acreditar nisso. Você precisa acreditar que Deus é Deus. E Ele faz o impossível se tornar possível, e faz além daquilo que pedimos ou pensamos. O prazer de Deus é nos abençoar. O prazer de Deus é salvar a nossa alma e nos dê bem. Mas, pais, meus irmãos, se você não quiser ir para o céu, nem Deus te leva. Você tem que querer ser salvo. E a salvação é tomada à força. Você precisa lutar. Lutar aqui na terra com todas as suas forças. Porque muita coisa vai acontecer para tentar nos tirar dessa comunhão. Não existe casamento perfeito. Falávamos isso com o irmão hoje. Não existe casamento perfeito. O único casamento que vai ser perfeito vai ser o casamento de Jesus com a igreja, da noiva com o cordeiro. Oh, glória a Deus. Vivemos em família. Não existe família perfeita, mas existe família feliz quando Cristo está no centro dela. Oh, glória a Deus. Jesus se antecipa nos passos. Imagina Jesus se antecipando em seus passos, estendendo as mãos e levantando Pedro. Salva vidas. Glória a Deus. Jesus salvando Pedro. E quem está no barco não vive essa história, ele só fica como espectador aqui, ó, plateia. Pastor, isso. Quem faz história não tem tempo de contar história. Quem faz história dá para outros a oportunidade de contar sua história. Quem não tem coragem não tem história. Quem não tem coragem vive da história dos outros, se torna crítico. E crítico não faz história. Crítico vive da história dos outros. Deus não te chamou para ser crítico. Deus te chamou para fazer história. É o nome do Senhor que está sendo glorificado por intermédio da sua vida. E você precisa acreditar nisso. Jesus, irmão Zé Cadete, quando estende a mão a Pedro, Pedro, Paulo, aleluia. Quando Jesus estende a mão a Pedro e coloca ele de pé, aqui acontece outra coisa fantástica, pastor Bueno, pastor Nivo. Aqui acontece outra coisa fantástica e extraordinária, missionária Lindalva. Agora Pedro não anda mais sozinho.
Que é isso, pastor Fernando? Jesus andou de mão dada com Pedro por cima das águas. Espectador não vive isso. Só vive isso quem tem coragem. Só vive isso quem tem coragem de ousar, quem tem coragem de descer do barco, quem tem coragem de tomar uma atitude, dizer: eu não quero apenas um ano novo, eu quero uma vida nova, eu quero uma história nova, eu quero um objetivo novo, eu quero chegar no céu, eu quero vencer, eu quero romper com tudo aquilo que me atrapalhou. Aprendemos com os erros para não cometermos os mesmos, para não sermos reincidentes nas mesmas situações. E esse é um momento novo para a nossa vida. Aprendemos aqui ontem sobre a graça, sobre a misericórdia do Senhor. E por essa graça e por essa misericórdia, Jesus anda com Pedro. Eu imagino a cena, irmãos, eu fico lendo a Bíblia, imaginando a cena, Pedro dizendo assim: está vendo? Só eu vivi isso, mas homem nenhum na história da humanidade viveu isso. Eu vivi com Jesus, estou andando por cima das águas com ele. Entende também? Milagre exclusivo. O que Deus preparou para você é para você, e ninguém vai poder viver por ti. É você que tem que acreditar. E sinceramente, Daniel, sinceramente, eu virar para o Senhor hoje e falar assim: ó, Deus vai te colocar entre os nobres, Deus vai te colocar entre os príncipes, você vai ter condição de ajudar muita gente, Deus vai te honrar na terra entre os homens, para o nome dele ser glorificado na sua vida. Você recebeu, glória a Deus, mas quem está em volta acaba dizendo assim: será? Quem não pode deixar de acreditar nisso, irmão, é ele. Espectador. Ele que não pode deixar de acreditar nisso. Aí amanhã Deus cria situações, porque Deus trabalha com isso. Deus cria situações, e agora temos que se reportar. Daniel, mas doutor Daniel, aleluia, aí quem te conheceu vai dizer assim: rapaz, mas é aquele menino mesmo do site velho, é ele? É. Oh, aleluia, Deus, ele faz milagre acontecer. Deus pega o nome de baixo e coloca em cima, e Deus assopra o nome, Deus faz o sobrenatural. O que é isso, pastor? Aleluia, o Senhor está te convidando para andar por cima das águas com ele. É o teu momento, é a tua prova, é o vento ao contrário que tem vindo em direção à tua vida. Ninguém vai poder viver isso por ti. Mas amanhã tu vai dizer assim: valeu a pena. Eu vivi um milagre único, ímpar, extraordinário com meu Deus, e meu Deus me honrou. Deus, ele faz isso. Aleluia, Deus, ele faz isso. Deus está marcando a sua vida com milagre. Deus está marcando a sua vida com sobrenatural. Deus está marcando a sua vida com o novo de hoje. A sua vida não será mais a mesma. A sua história não será mais a mesma. Hoje é o dia de você viver uma exclusividade com Deus aqui nessa noite. Você precisa tomar posse disso. Você não pode ser o que as pessoas querem que você seja. Você tem que ser o que Deus quer que você seja. Aleluia. E o que Deus quer é sempre melhor. Graças a Deus. Aí quando chega dentro do barco, pastor Bueno, imagina o Pedro cheio de orgulho, com muita felicidade, muito, porque era um momento único, sem palavras, né? Entra dentro do barco, os discípulos estão: mestre, agora sei que tu és filho de Deus, sei que o Senhor te enviou. Pedro está quieto porque ele está vivendo aquele momento, entenda bem, ele está vivendo o gozo da alma, o gozo pessoal, ele viveu algo extraordinário. Irmão, entenda bem, uma coisa é você ouvir falar que Deus vai fazer um milagre na tua vida. Agora, quando o milagre se materializa, quando ele acontece, a sensação é outra, o momento é outro, e nos falta palavras para agradecer ao Senhor. Então você bate no peito e fala: Deus fez, Deus cumpriu. É uma satisfação diferente, é algo diferente que acontece, e glorificamos a Deus por conta disso. E esse milagre atingiu só a Pedro? Não. Pastor, o que você quer dizer com isso? O milagre que Deus fez acontecer na tua vida vai alcançar pessoas que você nem conhece. Foi apenas uma noite, irmã Suziane, foi apenas uma noite, irmão Pedro. Irmão Ítalo, foi apenas uma noite, foi apenas algumas horas. E os discípulos não entendiam que Deus estava, que o Senhor Jesus estava discipulando eles para algo muito maior do que eles imaginavam. Então eles navegam, chegam a uma ilha, chega a Genezaré.
E quando chegam ali, a fama de Jesus já percorria, já andava pelos 4 cantos da terra. Então diz ao Nazareno, Messias, Filho de Deus, traga os doentes, traga os doentes, traga os doentes todos. Jesus nem orava, pastor, não, a Bíblia não diz que ele orava. A Bíblia diz que todos os enfermos que foram tragos a Jesus, só em tocar em parte de sua roupa, ficava curado. E o discípulo estava vendo isso tudo de uma forma exclusiva, de camarote, observando de perto. Deus tanto faz com que você viva um milagre, quanto Deus também faz com que você presencie pessoas vivendo o sobrenatural, vivendo um milagre pessoal, vivendo um milagre diferenciado com Deus dentro desse tempo. Sabe qual é a verdadeira cura que Deus quer trazer para a nossa alma? Estamos aqui primiciando ao Senhor, mas é a cura do nosso coração. Precisamos ter um coração curado, precisamos ter uma mente curada do ciúme, da inveja, da ira, da raiva, de tudo aquilo que nos atrapalha uma verdadeira comunhão. Então, uma perguntinha eu lhe faço: está disposto a se esvaziar de si mesmo e dizer, Deus, eis-me aqui, eu quero viver um milagre exclusivo? Milagre exclusivo, pode acreditar, vai custar para você noites que vai parecer que você está sozinha, vai parecer que você está sozinho, vai parecer que o próprio Jesus te abandonou. Vai ser dias que você vai ligar para amigos recorrendo por ajuda, e as pessoas não vão atender o telefone, as pessoas não vão poder ir na tua casa, as pessoas não vão poder orar por você. É Deus dizendo, eu estou te preparando para viver algo comigo. Está preparado para isso? Aleluia. Que o Senhor nos cure, que o Senhor traga uma palavra de cura para o nosso coração, para aquilo que nos atrapalha a viver verdadeiramente o que é a vontade dele. Porque, como dizemos no início, a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Deus não erra na dose. Nós erramos na dose, Deus não erra na dose. Está pronto a viver algo exclusivo com Deus? Está pronto para andar por cima das águas? Está pronto para viver o que Deus quer que você viva? Está pronto para voar alto? Aleluia! Está pronto para conquistar grandes coisas? Então permita-me primeiro ser conquistada pelo Senhor. Entrega-se a Ele, renda-se à vontade dEle. Esvazia-se de si mesmo e diga, Deus, eu estou aqui, eu preciso de cura. Eu preciso de uma vida mudada, eu preciso de uma restauração, eu preciso viver um novo, eu preciso viver uma novidade com o Senhor dentro desse tempo. Eu preciso. Toda vez que eu leio esse texto, eu penso e leio a Bíblia e tento examinar e vou buscando. Não teve outro que viveu isso. Não teve outro pastor Bueno que viveu essa experiência. Irmão Marcelo Veloso, não houve outro homem que viveu essa experiência com Deus, de andar por cima das águas. E detalhe, e andar de mão dada com Jesus, sem precisar falar nada. Quando você está de mão dada com Jesus, tu não precisa falar nada, as coisas acontecem. Milagres são atraídos até o teu encontro, e o sobrenatural de Deus se manifesta para a sua vida. Eu quero que você fique de pé, eu quero orar contigo nessa hora. Aleluia, somos muito murmuradores e precisamos abrir mão do murmúrio, né? O espírito da murmuração, como foi dito aqui ano passado, aquele espírito que nos faz depreciar tudo que Deus fez ao longo dos anos e nem fez em nossa vida. Temos motivos para agradecer, motivos de sobra, para agradecer ao Senhor e engrandecer ao teu nome por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Temos motivo disso. Nessa oração, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por todas as maravilhas, por todas as obras que Ele tem realizado em nossas vidas. E já de antemão, eu quero convidar, se porventura alguém que queira reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. E talvez você diga, pastor, já tem um Deus. Eu vou concordar contigo, todo homem tem uma parte de Deus dentro dele. Isso é verdade, isso é fato. O fôlego de vida, por isso que a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E se você tem Deus e acredita nisso, que Ele já está contigo, então para tu é mais fácil. Que é isso, pastor? É mais fácil. A Bíblia diz que aquele que me confessar diante dos homens,
eu confessarei diante do meu Pai que está no céu. Então para você é mais fácil, se eu já tenho Deus, então eu só vou receber uma oração, né, de renovação e de aliança, fechando todas as brechas e fazendo a minha profissão pública de fé diante de todas as testemunhas que aqui estão. Alguém, irmãos, que queira hoje, aleluia, dar esse passo, tê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, o momento é esse, a hora é essa, para nós orarmos por ti também. Vem. Tem alguém? Se há alguém, o momento é esse, para nós orarmos pela sua vida e declararmos ainda mais o governo de Deus, o reino de Deus sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre a sua vida, e que o Senhor venha continuar reinando, sendo soberano, salvador absoluto da sua casa. Coloca a mão no coração, eu quero orar por ti nessa hora. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus te damos graças porque tu és fiel. Tu és um Deus de milagre, tu és um Deus que cura, salva, liberta e leva o homem para o céu. Obrigado por essa noite. Obrigado por estarmos finalizando essa campanha, semana abençoada, semana devotada a Ti, Pai. Não só esses 7 dias, mas que seja isso enquanto vivermos aqui na terra. Que venhamos viver uma vida de devoção ao Senhor, uma vida de entrega, uma vida de renúncia, uma vida, meu Pai, aleluia, de glorificação a um Deus que é todo poderoso, digno de honra, de glória, de louvor e de toda adoração. Te sou grato, Senhor, pela vida de cada irmão, pela vida de cada irmã que aqui está. Obrigado porque o Senhor fará com que alguns aqui andem por cima das águas. O Senhor trará milagres exclusivos para vidas que aqui estão. Vidas viverão algo ímpar. Detalhe, Senhor, aquilo que o Senhor faz na vida de um não quer dizer que vai acontecer na vida de outro, porque não há milagre igual. Há um milagre para cada um, e nós estamos gratos por isso. E um dos maiores milagres que temos, ó Pai, independente de todos os bens que viemos receber aqui na terra, um dos maiores milagres, das maiores vitórias que temos, é ter a convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida e que vamos morar no céu com o Senhor. Te estamos gratos pela sua igreja, te louvamos pela vida dos nossos irmãos e irmãs, e que a bênção do Senhor, aleluia, que gere cura, que gere mudança, que traga à existência um sobrenatural de caráter diferenciado. Abençoamos a sua igreja com todas as sortes de bênçãos, na autoridade do nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Sentados, irmãos, uns minutos. Já estamos quase ao término do nosso culto, mas tem a nossa Santa Ceia. As irmãs do louvor vão estar adorando ao Senhor. Vão estar adorando ao Senhor. Chama aqui o diácono Gabriel, o sobreiro irmão Tamar Araújo. Glória a Deus. Nosso pastor Nilo. E nós então vamos entrando no momento de lavar as mãos para participarmos da Santa Ceia. Pastor, quem pode participar da Santa Ceia?